Meu Deus, eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Por mais uma noite, por mais uma oportunidade. E por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, pela tua tão grande misericórdia para com cada um de nós. Pelo pão de cada dia, Jesus, pelo vestuário. Meu Deus, pelo calçado, Jesus. Enfim, Jesus, pelas tuas misericórdias que são infinitas, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Dama, Jesus, pelo Thierry, pela Mônica, enfim, Jesus. Todos da família Nobre, Bezerra, Caetano. Meu Deus, por todas as nossas redes sociais, Senhor. Adversariante, meu Deus, do Facebook, Jesus, do Google+, do blog, Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque sei, Jesus, que são as suas misericórdias motivo de estarmos de pé ainda, Jesus. Pai, mas essa noite eu te peço, meu Deus, visita cada lar, Jesus. Vai, meu Deus, ao encontro daquelas pessoas, Jesus, que estão te buscando pelas madrugadas. Pessoas que têm molhado o seu leito, Jesus, com lágrimas, esperando de ti uma resposta. Pessoas que são injustiçadas. Pessoas, Jesus, que vivem, Senhor, sendo atacada a cada dia, Jesus. Meu Deus, visita, Jesus. Leva o pão, meu Deus, àqueles que estão famintos, Senhor. Agasalha os que estão com frio, Senhor. Enfim, Jesus, visita as marquises dos grandes prédios, hospitais. Ah, meu Deus, onde está por aí tantas injustiças sociais, meu Deus. Se gastando, meu Deus, uma fortuna com essa Olimpíada, Jesus. E os nossos compatriotas, meu Deus, morrendo de fome nas ruas, nas avenidas, Jesus. Ai, Jesus, que fácil, Jesus. Gastando, Jesus, aquilo que não pode, para atender, Jesus, a meia dúzia de pessoas. Enquanto nas filas dos hospitais, as pessoas estão morrendo, Senhor. Sem direito, meu Deus, sequer uma consulta, Senhor. Grávida, meu Deus, ter os seus filhos pelo chão. E sim, Senhor, e muitos velhinhos, Senhor, morrendo antes mesmo de ser atendidos, Jesus. Que mundo desigual, que mundo, Jesus. Que Brasil é esse, meu Deus? Ajuda os seus administradores, meu Deus, para que possam ver a realidade. Pai, deu a noite na direção do seu Espírito Santo, para que tudo que venhamos fazer, meu Deus, seja para a honra e a glória do teu nome. Amém, Jesus. E a palavra para a nossa irmã Dama. Aqui, Salmo 120. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais oportunidade que o Senhor tem nos dado. Mas quero ler também com os irmãos no livro do profeta Jonas. O capítulo é o 2. Eu vou ler o último versículo do capítulo 2, que é o 10, que diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Bom, já falei algumas vezes sobre o livro de Jonas, é um livro muito conhecido, muito importante para nós. E aquela história que a Bíblia fala que Deus manda Jonas para Nínive, e Jonas, com medo dos ninivitas, que naquele tempo era um povo bárbaro. A gente até reconhece o medo que Jonas tinha, porque toda vida que os ninivitas pegavam qualquer um outro escravo, eles matavam e colocavam sua cabeça nas estacas para mostrar para as pessoas que havia feito. E quando Deus o determina que ele vá a Nínive, ele tenta fugir para Tarse. É caminho oposto. Caminho oposto. Por que caminho oposto? Porque a Tarse
e a atual Espanha de hoje. É completamente diferente. É completamente diferente. Se ele chegasse ao caminho, seria aproximadamente 3.000 quilômetros de diferença de onde ele estava, perdão, do destino que Deus quisera que ele fosse de Nínive, para o destino que ele tomara, que foi Tarse. Pois bem. E a Bíblia conta que naquela trajetória ele tenta fugir e ele entra no navio cargueiro que ia para Tarse, e aquela história toda que todos conhecem, que o navio foi a pique e joga todas as fazendas. Tudo bem, mas não é isso que eu quero me deter. Eu quero me deter no versículo 10, que diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Pois bem, irmãos, aqui a Bíblia mostra que Jonas foi vomitado em uma praia. Mas para aqueles que são curiosos, gostaríamos de fazer uma reflexão e provocá-los esta noite. Em seguida, a pergunta é: que praia Jonas foi vomitado? A baleia vomitou Jonas em que praia? Porque a Bíblia diz que ele foi vomitado na terra. Aí nós temos duas opções aqui. Uma delas, se Jonas, o rio Tigre que deságua no Golfo Pérsico, é uma opção. A baleia poderia ter vindo pelo Golfo Pérsico, subido pelo rio Tigre, aproximadamente 1.200 quilômetros de rio acima, até chegar à cidade de Nínive, que ficava às margens do rio Tigre. A outra opção é o mar mais próximo. Se a praia que ela vomitou Jonas foi na praia de água doce, a baleia andou mais de 1.000 quilômetros de rio acima. Provavelmente foi a última viagem da baleia. A outra hipótese seria que Jonas fosse vomitado no mar Mediterrâneo, numa praia do mar Mediterrâneo, numa linha bem próxima, que ficaria aproximadamente 750 quilômetros de linhas aéreas. Imagine agora o problema. Só em linhas aéreas da praia do Mediterrâneo, mais próximo para a cidade de Nínive, que fica às margens do rio Tigre, é aproximadamente 700 quilômetros de linha reta. Por terra não dá nem para calcular quantos quilômetros. Vamos dar, para que entendamos, daqui para Salvador por terra dá 180 quilômetros. Em linhas aéreas dá 62, para você ter uma ideia. E lá aproximadamente 700 quilômetros de linhas aéreas. Mas como é que você sabe fazer isso? É simples. Você mesmo aí na sua casa pode fazer. Pode pegar qualquer escala comum dessa aí, uma escala comum dessa, e passar uma linha reta daquela parte de Nínive para o mar Mediterrâneo, que você vai encontrar. Todo mapa tem uma escala. Mas o que é que você quer dizer com isso? Não que às vezes a desobediência de um homem de Deus traz prejuízo não só para ele, mas para todos que estão em volta dele. Jonas foi a pior desgraça que aconteceu para aqueles povos que iam para Tarse. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele jogava a moeda e não havia banco, era troca de mercadoria. E eles haviam feito essa troca. E agora estavam com o navio carregado em direção a Tarse. E eles, por causa de Jonas, eles são obrigados a jogar toda a sua fazenda no mar. Isso é, perderam totalmente a carga. A carga foi perda total da carga. Salvaram só as suas vidas. E agora, por causa da desobediência de um homem de Deus. Até a própria baleia, podemos dizer que pode ter sido sacrificada.
Porque é muito fácil você chegar e pregar para alguém, dizendo assim, ó, Jonas foi vomitado na terra. Mas você precisa entender e falar para as pessoas, que terra é essa? Como essa baleia se aproximou? Que terra era essa? Então, geograficamente, vamos falando aqui, usando a geografia, os pontos geográficos, só há duas opções. Uma delas, a baleia anda 1.200 quilômetros aproximadamente, subindo o rio Tigre, saindo, entrando pelo Golfo Pérsico, que é onde o rio Tigre deságua. Ela pega o rio, vem pelo estreito do Golfo Pérsico, pegaria o rio Tigre, subir aproximadamente 1.200 quilômetros de rio acima. E a outra é que Jonas pode ter sido vomitado no mar Mediterrâneo, a praia mais próxima, que dá 700 quilômetros de linhas aéreas. Tudo isso, irmão, porque ele não obedeceu à palavra do Senhor. O transtorno, então, o homem de Deus, na direção de Deus, ele é uma bênção onde ele colocar os seus pés. O que ele fizer, Deus abençoa. Um homem fora da direção de Deus é como Abraão, que chegou no Egito, e por causa dele, Deus ia castigando duramente o rei, sem o rei ter culpa nenhuma. O rei não tinha culpa nenhuma, porque ele mentiu e disse que aquela mulher não era a mulher dele. Era apenas a irmã. Depois tenta se justificar porque ele era irmã por parte de pai. Mas se um homem de Deus tiver... Veja só a diferença. Jonas e José. Jonas foi uma desgraça para aquele povo. Salve-se os ninivitas, porque se salvaram, na verdade, com a mensagem dele. Mas não que ele quisesse que ele se salvasse. E José, que aonde colocava as mãos era abençoado. Foi na casa de Potifar, foi uma bênção. Foi no cárcere, foi uma bênção. E foi no palácio, uma bênção. Então, pegamos esses pontos, que são muito importantes. É o que chamamos de chamadas específicas. Todo homem de Deus tem duas chamadas. Uma chamada comum a todos os homens e uma chamada que chamamos de chamada específica. Nesta chamada específica, se Deus ordenar, ele vai de qualquer jeito. Na chamada comum, ele pode pagar um alto preço e não vai. Mas na chamada específica, ele faz como Jonas. Ele vai arrastado, quebrado, mas ele vai. Lembro-me da história que nos contava, que hoje é pastor e doutor também, esse irmão meu, nosso irmão Arlindo Borges, ali em Salvador, de alguém que era químico e tinha um alto salário no polo petroquímico, no tempo que o polo era sinônimo de alto salário. E Deus fizera uma chamada, tinha uma chamada para ele, e ele disse que não ia, porque não ia passar fome na obra, pois tinha um alto salário. E um dia, ao manusear alguns produtos químicos, atingiu a sua visão. E ele ficou cego. E agora ele saiu do polo e foi obrigado a trabalhar na obra do Senhor, sem agora a visão. Porque era uma chamada específica. Então, naquele caso de Jonas, era uma chamada específica. Deus queria que ele fosse. Então, por causa da desobediência dele, ou ele andou 700 quilômetros, aproximadamente, só em linhas aéreas, ou ele matou a baleia, pois fizera andar mais de 1.000 quilômetros de mar acima, ou de rio acima. Então, tomemos cuidado, irmão, quando Deus nos mandar fazer alguma coisa, que façamos, que obedeçamos a Deus, porque o preço pode ser muito alto. Não faça como o profeta Jonas, obedeça a Deus.